Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Que é Mais um Abraço Talks, o podcast da Abrace, Associação Brasileira das Empresas de Cenografia e Montadoras de Estantes. É o olhar do setor de eventos pela câmera, pela ótica das empresas de cenografia e montadoras. Meu nome é Paulo Passos. Oi, sou a Sula Costa. E hoje a gente está com uma pessoa que eu gosto muito. Eu também. A Débora Pacheco. Débora, obrigado por estar com a gente aqui. Obrigada a vocês. Bem-vinda, Débora. Imagina, obrigada a vocês pelo convite. Uma delícia recebê-la. É uma honra. Tenho certeza que vai ser muito gostoso esse bate-papo, hein, Vai ser Paulo? assim, até porque não é todo dia que a gente recebe uma escritora, hein? Ai, meu Deus. Olha aí, uma responsabilidade. Diretora de montadora, empresa de cenografia, escritora. Tudo dela. Nota, ou seja, é bombril, né? Um pouco de tudo. Eu tô engateando, gente. Calma, lancei o livro, eu tô engateando. Primeiro de muitos, ela vai contar todos os segredos da cenografia. A gente da vai falar um montagem. pouco, hoje sobre esse lançamento. Vai lançar quando? Dia 26 de julho. 26 de julho. Vamos colocar na A gente agenda vai já, hein? colocar, pessoal, cenografia corporativa, diferencial em eventos. Leitura obrigatória para gente, para todo o setor que trabalha com cenografia e montadores. Débora, você é fundadora, você é sócia da Ribeiro Pacheco, eventos corporativos. Você está no mercado há quantos anos? 20 anos já. Caramba! A empresa há 21 anos. A empresa há 21 anos. E você no No mercado? setor de eventos, a primeira vez que eu pisei numa feira, como expositora, foi em 85. Como expositora? Como expositora pelo Bradesco. Olha, sendo cliente. Eu quero saber essa história. Foi na UD. No que a gente traz tanto aqui, né? A utilidade do feira de utilidades domésticas. Um pouco da minha infância, da minha adolescência. Foi lá na UD em 1985. Por que eu sei? É uma data que marcou muito, porque foi a morte do Tancredo, né? Olha! E foi exatamente assim, um dia antes de terminar a feira, eu entrei e fiz ali o atendimento, tal, tudo. No outro dia já era o fim da feira. Eu entrei no penúltimo dia da feira. Gostei do ambiente. Já pegou a desmontagem? Bem por aí. Aí, gostei do ambiente, mas eu fui como expositora. Aí, 7 anos depois, em 92, eu entrei também como cliente expositora, mas para acompanhar uma montagem. Daí já foi sendo picadinho. Aí já foi, aí já foi outro processo. E assim, eu fui de salto alto, eu fui de vestido, fui toda bonitinha. Aí cheguei lá, o rapaz muito simpático da montadora falou, olha, assim, você não entra aqui no pavilhão, você vai para casa, você se troca, vem com tênis, uma calça jeans, uma blusa confortável e a gente toca aqui contigo. Tá bom, fui para casa, fiz isso, voltei. Aí ele me arrumou um capacete, eu entrei. E assim, sabe criança quando tá no parque de diversão? Eu falava, mas como que é isso? Por que aquilo? Como que faz isso? O que acontece com isso? E ele foi me explicando, eu aluguei muito ele. Ele foi me explicando, E dali pra frente eu comecei a tomar gosto por isso. Então, na época eu trabalhava na Fiesp, já estava na Fiesp, né? Trabalhava com o assessor da presidência, o secretário-geral. E a gente fazia muitos eventos pequenos e macros. Da época da Mariana, é isso? A Mariana um pouquinho depois, tá? A Mariana já foi próximo ali dos anos 2000, assim. Mas quando eu entrei na Fiesp, era a última gestão do Mário Mato, passou para o Carlos Eduardo. Então, assim, eu vi as transições acontecendo. E foi indo, eu me maravilhava com tudo que eu via, principalmente cerimonial, que na Fiesp era muito cerimonial. É muito bacana. Eu sempre quis estar com o pezinho lá no cerimonial, mas meu chefe nunca quis deixar, não, você tem que ficar aqui comigo, né? Cerimonial mundo à parte. Eu dava muita ideia bacana, né? Então, chegava o pessoal do cerimonial e falava, mas por que vocês não fazem isso? Não fazem aquilo, não fazem aquilo outro? Então, assim, eles piravam um pouco comigo. Mas foi indo. Aí, quando foi em 2003 para 2004, um outro chefe meu chegou em mim e falou assim, por que você não abre uma empresa de eventos?
Olha, que coisa! Porque, na época, havia uma transição política dentro da Fiesp, né? E os nossos empregos, cargos de confiança, estavam perigando. Risco ali. Ele falou, então, vamos se segurar, né? Por via das dúvidas. Mas acabou que eu ainda abri a empresa continuou ali, e eu fiquei mais 4 anos na Fiesp com a nova gestão. Que foi até para justificar a saída, né? Aí é onde entra a Mari. A Mari da oficina cenográfica. Aí é onde entra a Mari. A gente trabalhou, assim, meio que juntas, mas eu também, como assessoria da presidência, dentro do Departamento de Ação Regional, e a gente rodou o estado inteiro com várias ações regionais, com projetos elaborados ali dentro do Departamento de Ação Regional. Até que um dia eu fui... Hoje, a internet é muito boa, né? Então, você entra lá, você cadastra o fornecedor por exemplo, numa empresa na Siemens. Você entra lá na Siemens, você entra, se cadastra e depois eles vêm com todo o processo de documentação e é aceito ou não. Naquela época, não era assim. Ou você ia presencialmente... para fazer os cadastros. Para fazer os cadastros. Ou você tinha o QI, que é quem indica. Que dava uma porta mais aberta ali. Então, na CNI, a gente tem CNI, SEBRAE, né? Em todas as confederações, tinha essa possibilidade. Eu, estando dentro da Fiesp, eu tinha um contato com essa pessoa. Então, eu viajei até Brasília, fiz a minha homologação da empresa lá como fornecedora, voltei para São Paulo e essa viagem rendeu. Rendeu o quê? Em 2007 para 2008, rendeu um convite para ir para Rondônia. Organizar a Feira da Indústria de Rondônia. Aí eu falei, não vou. Entendeu? Não, a minha empresa não tem essa capacidade ainda, é pequena. Eu tinha 4 anos de empresa só e, assim, eu trabalhava na Fiesp ainda. Aí ela ainda brincou comigo, não, faz um banco de horas, vai lá, vê só como que é, tal. Eu falei assim, não vai dar certo isso. Manda outra pessoa, manda outra empresa. Aí foi outro fornecedor, isso em 2007. Chegou em março, março, assim, de 2008, ela falou, Débora, eles não gostaram da pessoa, eles querem outra pessoa, e eu só tenho você para indicar, o que eu faço? Aí eu falei, me dá um dia pra pensar. Um dia? Um dia, hein? Um dia. Pensei. Aí conversei com meu marido, ele falou, o cavalo tá passando do seu lado. Ou você monta, ou você deixa ele passar. Parceria, né, gente? Aí eu falei, mas isso depende de eu sair da Fiesp, né? Porque eu não vou poder ficar. Agora eu vou ter que escolher, né? Exatamente. Aí eu cheguei pro meu chefe, expliquei pra ele, ele falou assim, mas o que você quer? Eu falei assim, eu quero que você me demita. Pra valer a pena também. Pra valer a pena. Depois de tantos anos, né, de dedicação. Aí ele falou, e se eu não te demitir? Eu falei, eu me demito. Entendeu? Foi assim, não tinha outra escolha. Até um divisor de águas, né? Exatamente, não tinha outra escolha. Ele falou, mas você vai lá pra conversar. Você nem sabe se vai dar certo. Eu falei assim, se eles me querem é porque vai dar certo. Entendeu? Aí ele, não, mas... Eu falei, não, vai. Aí... chegou no outro dia, eu cheguei na sala, ele falou assim, Débora, sobe pro RH. Eu, claro, agora. Subi agora. Subi. Sabe aquela pessoa que vai pro RH para ser demitida? Feliz. Isso foi eu. Mas corajosa, porque como ele falou, você não tinha nem fechado o contrato ali. Mas assim, Paulo, existem uma oportunidade. Existem coisas que, assim, ou você pega ou você não pega. Porque o que eu imaginei o seguinte, não deu certo lá, vai dar certo com outra coisa. É o meu Talvez momento. Seja o momento. Exato, é o meu momento, entendeu? Eu não posso deixar passar. Então, na minha cabeça, eu não fui pra lá para levar um não. Eu fui pra lá para voltar para fechar negócio. Com o contrato assinado. E foi o que aconteceu. Entendeu? Eu cheguei lá, tive a reunião com o pessoal da Fiesp, né? Da Fiero, né? No caso, de lá. E eles falaram, joga seu preço na mesa. Aí eu falei assim, então, eu preciso de um tempo, porque a estrutura que eles queriam era uma coisa bem diferente do que eu estava imaginando.
era muito mais trabalho. Então, eu fui com um valor, e aí lá eu percebeu que eu percebi que eu preciso repensar, remodelar. E aí a gente remodelou, eles aceitaram as minhas condições, me deram mais condições ainda, e eu fiquei 8 meses lá. E era para ser então, hein, gente? 8 meses trabalhando. O empresário, vocês empresários, acho que tem duas características, tem algumas características, mas tem duas que são fundamentais de ser um empresário de sucesso. Primeiro, a curiosidade, né? Você querer saber mais como é que funciona, como é que tal, como é que é aquele mercado. Segundo é coragem. Tem que ter, gente. A gente tem que arriscar. No Brasil, que você tem o custo do Brasil, que é uma coisa maluca, né? Então, acho que parabéns. Não sabia essa história tua. Isso daí falo que foi um dos divisores de águas, né, na minha carreira, mas teve o primeiro, que foi o primeiro evento que a gente organizou, porque no começo a gente não era montadora, a gente organizava evento, né? Que foi o seminário para a Faculdade de Medicina da USP, que foi o primeiro grande evento mesmo, que foi em 2005. A empresa tinha 6 meses praticamente de abertura, e foi ele, o professor em PhD, Dr. Cláudio, que falou para mim: você vai ter que mudar seu KINAI, muda para organização e planejamento de eventos. Mas, Dé, conta pra gente como é que você veio, de fato, né, parar no mundo da cenografia e das montagens de stand. Então, foi entre 2007 e 2008. Aqui em São Paulo, Carlos e a Elaine que tocavam. Em 2008, eu fui para Rondônia. Fiquei lá 8 meses. Meu Deus, que desafio, hein? Começando a empresa e 8 meses em Rondônia. A empresa já estava maturada, né, na verdade. Só que ela estava maturada com a organização. Que todo mundo acha que é mais fácil, mas não é. É difícil. É difícil, porque você pega o todo. Aí começou a Débora: você não faz isso? Débora, você não faz aquilo? E meu irmão falou: Débora, faz, porque é uma coisa que a gente consegue fazer. Sim, tem dos contatos positivos, né? Tá, então fomos. Começou um stand pequeno, um backdrop, sabe? Uma coisinha. Uma coisinha pequena, tal e tudo. Enquanto eles tocavam aqui essa parte, eu tocava a organização da Feira da Indústria de Rondônia, que é a Feiron. Que legal. Então foi a Feiron 2009, 2010 e 2011. E onde aconteceu? Em Porto Velho, dentro do espaço do SESI. Em 2008, quando eu fui lá, não existia um centro de eventos, como existe hoje. Existia um terreno e eles queriam que a feira acontecesse dentro do ginásio poliesportivo. Eu falei: não, gente, se a gente vai setorizar a feira, se a gente vai fazer direito, conforme Feira de São Paulo, vamos fazer certo, né? A minha sorte que o presidente lá é engenheiro, na época, né? Ele é engenheiro até hoje, ele entendeu a ideia, a proposta, e ele falou assim: então vamos terraplanar aqui, levanta os custos, quanto que sai, quanto que vai sair, vamos em frente. Tinha tempo, né? Dava para enfrentar tudo. Tinha 1 ano praticamente, né? Para se preparar. Sim. E tal. Então, dentro desses 8 meses, eu rodei o estado com eles, os políticos, os empresários, os grandes empresários, e a gente levava para o interior, para Cacoal, para Ariquemes, para todo o interior de Rondônia, a ideia da nova Feiron, porque eles conheciam a antiga, a nova Feiron. Para conseguir trazer as pessoas para o evento, tanto indo como expondo. Aí a gente teve uma ideia muito bacana, não em 2009, mas em 2010, de fazer um desfile de modas, porque lá tem um polo de moda muito legal, muito forte. Então, em 2010 e 2011, a gente trouxe... Então, você fez 2008, 2009, 2010, 2011? 2008 não, porque foi o ano que a gente entrou para fazer o estudo. Foi 2009, 10 e 11.
2008 eu fiquei 8 meses, 2009 eu fiquei 6 meses, 2010 eu fiquei mais 6 meses, 2011 eu fiquei 4 meses. Olá, já foi? Por quê? Porque dentro Você estava quase recebendo a chave da cidade. Eu recebi, praticamente. Cidadã. Porque lá até hoje eu sou conhecida Débora da Feiron. Entendeu? Você vê como foi marcante, né? Foi bem marcante. Entrevista em canais de TV, rádio, porque eu acompanhava o superintendente e, tecnicamente, eu que falava. Sim, claro. Ele falava politicamente, institucional. Melhor que você, na verdade. Eu falava tecnicamente. E aí vocês trouxeram o desfile de moda? Trouxemos. Foi muito bacana. Então, assim, o primeiro foi fechado, bonitinho, e o segundo a gente teve o espaço fechado e a gente lançou no meio da feira, dos corredores da feira. Ah, foi legal. Muito bacana. E aí lá se vão quantos anos? O que a gente falou aí? Então, se você pegar de 92 para cá, 33 anos, né? 33 anos de experiência dentro, atuando. E aí esses 33 anos surgiu são convertidos nesse livro. A ideia desse livro foi assim, eu escrevi muito durante a pandemia. Sério? Que legal isso! Eu escrevi muito na pandemia porque eu achava que eu ia morrer, sabe? Entendi. Você começou a fazer as memórias de fato. Eu achava porque assim, até pela minha condição e tal. Então eu levantava de manhã, me trancava no escritório e escrevia. Escrevia mesmo. Só deu um calhamaço de coisas. Fui fazendo coisas aleatórias que vinha na cabeça. Na época, antes da pandemia, eu estava dando palestra na Altec, no Senac, sobre logística de evento. Que bárbaro! Então, o livro até ele tem essa pegada. Porque já estava fresquinho. Tem essa pegada de falar muito como se fosse o aluno, entendeu? Então, eu falo para o leitor como se eu estivesse conversando. Sabe? Que isso também faz uma ligação boa, né? É do começo ao fim, é assim. É como se eu estivesse contando uma história dentro do livro. E como que surgiu a história do livro? Eu conversando com a minha arquiteta, nem o Fábio sabia disso, né? Que você escrevia? Que eu estava escrevendo. Não sabia. Ele ficou sabendo quando eu fui falar com a Lu, com a minha arquiteta. Aí eu conversei com ela. Saber das coisas. Então, foi o único segredo que eu tive, assim, com ele. Na verdade, 2, que ele ficou sabendo um outro ontem. Que já tá vindo o volume 2 do livro. Olha, Paulo! Uau! Porque tem muita coisa, né? E o rapaz que compilou tudo, que é o Sidney Guerra, ele falou, Débora, dá uns 5 volumes isso. Tem muita coisa pra contar. Vamos aos pouquinhos. Então, eu comecei aos pouquinhos. Ele fez um resumão, assim, muito bacana. Aí eu fui escrevendo junto com ele também. Ele pegou muita coisa que eu escrevi, outras coisas ele deu os pitacos dele na revisão. E a gente criou esse filho, né? Que eu falo que com certeza, esse filho, né? É um filho que para mim, né, pra grata surpresa minha, veio ele fisicamente para mim no dia 30 de abril, que pra gente é um marco, né, Dia do Profissional de Eventos. Dia do Profissional de Eventos, de aniversário. Sabe que eu abri aqui? Abri aleatoriamente aqui. Cenografia e percepção de valor. Olha que alegria. A cenografia constitui-se como um papel transformador nas experiências oferecidas pelos eventos, elevando a percepção de valor que o público atribui a cada detalhe. Exatamente. Pessoal, quem não lê... tá perdendo. Vai. É o que eu falo, né? O que é cenografia para você? Cenografia, para mim, é a arte de transformar um ambiente contando uma história, ou fazendo dele realidade. Entendeu? Essa história ali, fisicamente, você entrando no local e dando essa transformação, né? Exatamente, do começo ao fim, entendeu? Então, recentemente nós fizemos até na rede social um evento aí de um lançamento de um produto, onde a cliente ela falou assim, Débora, o meu produto é totalmente tecnológico, como que você vai encaixar a cenografia dentro disso? Aí eu falei, tem que ser realidade virtual. Ela falou, mas vai ser uma fortuna. Eu, calma.
qual o budget que você tem? Aí ela me deu o budget e eu falei assim, eu tenho que fazer acontecer dentro disso. Fui no mercado, busquei parceiros e a gente fez uma coisa muito bacana. Tem um túnel de LED com o produto em 2D. Para você fazer uma imersão ali, né? Exatamente. Então, assim, a pessoa entra num auge que já tem um painelzão grandão. Parece que o produto vai sair da tela, entendeu? Dentro da plenária também, sabe? Então, assim, teve... A cenografia foi totalmente tecnológica nesse evento, né? E aí eu falo no livro sobre a realidade aumentada, realidade virtual, sobre eventos híbridos, entendeu? Falo sobre o ROI, que muita gente não faz essa conta, que é o retorno do investimento que você fez. Com certeza, que não ele, faz, na verdade, faz você fazer de novo, né? Mas tem cliente e tem profissional de marketing que nem sabe o que é ROI. Você sabe que eu vejo o seu livro assim, acho que ele ocupa uma lacuna violenta no mercado. Quando a gente fala do sistema expositor brasileiro, a grande parte dos expositores não sabem participar de uma feira. Exatamente. Todo o processo de participação na feira. E começa pela contratação da empresa. Tá? A gente, uma das bandeiras que a gente tem na Abrace. Acabamos aí de terminar aí o nosso briefing de cenografia, que agora começa... já foi para a agência para poder fazer todo o material de divulgação. Eu acho que isso aqui é maravilhoso, essa peça aqui, porque, de novo, é uma lacuna que tem no mercado. Eu acho que todo profissional, você que é um expositor, você que participa de uma feira, cenografia corporativa, diferencial eventos, as melhores livrarias, como é que vai ser a divulgação? Você já sabe dizer? Então, por enquanto eu vou colocar no Espaço Sofia, né, que é na livraria que a gente vai fazer o lançamento. Legal. E depois Espaço Sofia no Tatuapé. No Tatuapé. Tá. Vai ter um link nas plataformas. Online. Nas plataformas. Quem quiser comprar, por exemplo, Mercado Livre, Amazon, ele vai estar disponível que também. Legal. Físico e o e-book. Até para quem gosta de ler, que bacana. Eu gosto do físico. Eu gosto do físico, eu particularmente também sou do físico. Físico e eu não consigo me conectar muito ainda, sabia? Olha, eu também sou das antigas. Eu prefiro estar ali lendo o livro. Entendeu? Talvez as novas gerações. Não, né? Não. Eu tenho uma sobrinha que ela adora ler tanto um como o outro, né? Acho que tem que ir treinando. Acho que é treinamento. Bem por aí. Débora, você hoje é associada à Abrace, é diretora da Abrace, bem ativa, aliás, de passagem. Nossa, uma delícia, troca. E você também é uma associada da Abrace. Então, agora eu vou te perguntar, botando a camisa de uma associada da Abrace, tá? Qual que é o papel da Abrace hoje em dia? Por que você é uma associada da Abrace e assim por diante? Olha, eu fui convidada pelo Marcelo Soares, né? A Ribeiro Pacheco. Ex-presidente da Abrace. A gente foi convidado para ser associado da Abrace lá atrás, acho que em 2015. Olha, 10 anos, mais ou menos. Foi bem lá no comecinho. E o Marcelo falou assim, vem para a Abrace e tal. Eu falei assim, Marcelo, eu já sou do Sindiprom, mais uma associação, para quê, né? Aí, vem, você vai gostar, tal. Eu falei, vou fazer um teste de 6 meses. Não sabia disso. Aí ele, tá bom. Que legal! Eu entrei na Abrace e, assim, eu vi que é uma associação totalmente diferente das outras que a gente já participou, mesmo assim, não sendo, empresarial. A Abrace, ela tem o poder de unir as pessoas. Então, assim, nós somos concorrentes. Somos concorrentes, sim. Mas tem uma ética ali dentro, sabe? Então, isso une a gente. E é um ajudando o outro. E isso, assim, não tem preço. Não tem preço. Respeito, né? É um respeito, exatamente. E como associação, ela luta muito pelo setor. Falando, assim, claramente, durante a pandemia, quem que lutou? Foi a Abrace. A gente lutou muito juntos, inclusive. Entendeu? Acho que esse é o grande ganho. Teve outras associações? Claro, teve. Mas quem que pôs a cara a tapa? Foi a Abrace, entendeu? Tanto que hoje tem muita gente querendo se associar à Abrace. Eu acho bárbaro.
Realmente é um investimento, que nem eu falo para o Fábio, é um investimento que eu pago com orgulho e que vale a pena. Olha, entendeu? Não porque eu sou parte da diretoria, não. Eu sempre pensei assim, entendeu? Para quem ia ficar 6 meses, tá entendeu? Hoje estou até hoje, 10 anos. sabe? E eu tenho voz ativa como associada. Sim, as trocas são sempre positivas. Exatamente, né? Eu tenho voz ativa como associada. Às vezes eu até esqueço que eu sou da diretoria e eu brigo mesmo como associada, entendeu? Acho que é isso que né? Não, acho que a gente conseguiu adquirir isso, né? Mas aí eu tenho que pensar, eu tenho que positiva. frear, porque assim, não, peraí, o cara que é associado, ele vai falar, a Débora também é da diretoria, então às vezes eu tenho que frear um pouco, mas eu tenho isso, sabe? Então assim, a gente tem um código. Quando eu falo pensando na Débora, diretora da Brás. Quando o Fábio fala, a Ribeiro Pacheco pensando, entendeu? Sim. Porque a gente faz esse trocadilho assim, para poder dar certo. É bacana esse teu, assim, não é todo mundo tem filtro. Olhar, se olhar. Ainda mais o WhatsApp, o pessoal acho que pode falar o que quer. Exatamente. Eu tô falando da Brás, não. Não, de qualquer um. Grupo da família. Grupo da família. Não tem filtro. Entendeu? Do condomínio. Pode falar, não é assim. E no caso da associação, ou seja, há uma responsabilidade jurídica sobre tudo que se fala ali. Exatamente. Né? Então, ou seja, da associação, que seja nossa, seja as outras, seja o grupo de empresas, quando você está num grupo corporativo, de uma forma geral, o grupo por si só. Você né? tem o dono do grupo, no nosso caso aqui é a Brás, mas podia ser o da Bayer, o grupo de funcionários da Bayer, não importa, né? Você tem uma responsabilidade jurídica, né, para aquilo ali. Então, Sim. tem que pensar pouco no que fala no que fala, posta, né? Porque às vezes todos nós temos teóricos que a gente tem vontade de falar com o coração. E você tem que frear. Você tem. Eu às vezes sou assim. Todos então, nós. assim, às vezes eu vejo algumas coisas, aí eu falo comigo, né? Eu falo comigo, falei bastante, aí eu vou escrever. Entendeu? Ou não. Tomar cuidado, eu gosto de dormir e acordar. Vale a pena ser associado à Brás, então? Claro, se não valesse, eu não estava aqui. Há tanto tempo, né, gente? Assim, Eu tinha ficado só 6 meses. Exatamente. Geralmente, gente, vamos falar a verdade, quem entra não sai. A gente não tem caso de pessoa que sai. A gente teve um turnover alto durante a pandemia. Teve uma alta atividade. Mas também entrou muita empresa nova durante a pandemia. E hoje em dia, a gente tem, para você que está nos assistindo, está nos ouvindo, para você entrar na Brás, existe uma reguinha que nós chamamos de uma régua mínima, né? E há pelo menos 1, 2 empresas por mês que demonstram interesse em entrar na associação, e a gente, infelizmente, fala, desculpa, não dá para você, ainda não dá, a empresa não está. E é uma regra, o que nós estamos falando? Tem que ter um galpão, você tem que ter uma área industrial própria, tá? Porque senão você não é uma empresa de cenografia, você é uma montadora, você é uma agência. De novo, nada contra a agência, a gente adora. São nossos clientes, pelo amor de Deus, né? Mas não tem uma infraestrutura necessária. Precisa ter registro da empresa no CREA, no CAL ou no CREA, são os 2 conselhos de engenharia ou arquitetura. Você não adianta só contratar um arquiteto ou um engenheiro, você precisa estar lá, é o meu responsável. Tem cartas de referência de clientes, ou seja, tem vários critérios que são documentais para você entrar na Brás. Aí depois você contar os selos de qualidade, carrega muito maior ainda, depois tem o selo de sustentabilidade, e com isso, hoje nós somos indicados pelas principais promotoras, quando a gente fala no mercado expositor brasileiro, as principais promotoras de feiras hoje em atividade no Brasil indicam veementemente, contrate um associado à Brás. Indicam quem? Para os seus expositores. Então, você que não é associado ainda, vem pra gente. Com a gente. Isso aí. E Débora, conta um pouquinho pra gente agora da Ribeiro Pacheco. Quais são os principais desafios que você está vivendo lá? O ESG. O quê? O ESG. 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 É um tema muito recorrente. ESG. É o ESG. Gostei. ESG. Assim, é um desafio diário, né, praticamente. Sim. Quando volta uma desmontagem, que nem voltou a desmontagem da APAS, da hospitalar, misericórdia. Eu tô, assim, de cabelo em pé, porque tem muito material aqui,
vai ser jogado fora. Sim. Entendeu? Como fazer isso, né? Da melhor Não, maneira. então, a gente contratou Multilixo, a gente tem um contrato com a Multilixo, então a gente faz o descarte correto, né? Eles vão lá, pegam as madeiras, fazem a extrusão deles, tal e tudo. Mas existe a preocupação com as outras coisas, né? Não é só madeira. Tem carpete, tem a lona, os acrílicos, PS. Exatamente. Acrílico a gente até está reaproveitando bastante. Agora, PS, dependendo do PS, você não consegue reaproveitar. São coisas muito personalizadas, muitas vezes. Muitas vezes não dá para você personalizar. E a gente hoje a gente não usa mais o PS com adesivo em cima. A gente usa um fornecedor que ele já faz a impressão direto no PS. Então, assim, quando o cliente fala, essa imagem aqui tá no PS, pode levar. É sua. Eu gosto de fazer isso também. Entendeu? A gente nunca mais vai aproveitar. Pode levar, é sua. Super gosto. Porque aí é meio caminho andado, entendeu? Exatamente. E a pessoa sempre fica feliz que às vezes não tem uma marca tão legal no escritório, na salinha de reunião, né? Então, assim, hoje o nosso maior desafio é o descarte desse material correto, entendeu? Certo. Claro, a gente enfrenta outros grandes desafios dentro da área comercial, que infelizmente o nosso mercado não é um grupo abrace, né? Onde todo mundo se ajuda, não. Existem N montadoras no mercado e N montadoras trabalhando de formas muito diferentes. E algumas até sem ética, né? Então, isso também é um empecilho, porque a Ribeiro Pacheco, ela é uma empresa estruturada, mas ela é pequena, ela não é uma empresa grande, é uma empresa familiar. Não quero ser grande, eu falo isso. O Fábio até briga comigo. Eu falei, eu não quero ser grande. Porque o dia que eu me tornar uma empresa muito grande, eu não vou ter o controle e vai perder a essência, que é a personalização e o atendimento. Que é o diferencial, exatamente. Né, o atendimento diferente mesmo, aquele que você acolhe o cliente, carrega ali no colo. É isso que a gente faz, entendeu? Então, muitas vezes a gente entra numa concorrência, a gente perde. Tá bom, ok. Mas está certíssimo. Ou seja, é uma filosofia de empresa. Eu quero ser uma empresa pequena porque com isso eu consigo... eu me considero uma empresa de médio porte. É isso que eu ia falar. Eu acho que de médio porte. A gente tem a gente sabe até onde a gente pode ir, né? A partir dali, até para mensurar, né? Por exemplo, liga 1, liga 2, liga 3, liga 4. Você fala, vamos lá. Vamos olhar o calendário, vamos entender. Exatamente. O que eu posso, pelo diferencial. Eu aprendi a dizer não. Eu não sabia. Eu não sabia dizer não. Mas até hoje eu encontro clientes que não recebem bem. Mas depende da forma que você fala o não. Você não precisa falar a palavra não. Eu aprendi ao longo desses anos que existem várias maneiras de você falar um não. Entendeu? Sem você falar a palavra não. Tá, dá um exemplo. Vamos supor, Débora, eu quero fazer isso, sei lá, uma roda gigante dentro do AMB. Tá? Eu sei que não vai poder, não vai ter como. Mas assim, olha, a gente pode fazer a sua roda gigante, só que a gente vai ter que fazer no estacionamento do AMB, isso vai sair muito mais caro para você e... acho que não é isso que você vai querer. Mas a roda gigante dentro do meu stand tem que ter. Se a gente fizesse uma roda gigante de mocap menor, uma coisa, né, um cantinho. Não, uma roda gigante, mas um mocap de roda gigante. Quanto que isso vai me custar? Uns 30 mil, 40 mil. Tudo isso? Não quero mais. Você, na verdade, você vai induzir... Você entendeu? Você tá induzindo o cliente a falar o não que você não quer que ele faça, entendeu? Tá vendo, pessoal? Aqui, ó. Cenografia corporativa, diferencial em eventos, hein? É por aí, né? É verdade. E olhando um pouquinho para o mercado, o que você está visualizando hoje como as tendências, né? A gente falou um pouco de tecnologia, do ESG. O que você está visualizando aí como as tendências atuais ou futuras?
Olha, a tecnologia é o que vai puxar, inteligência artificial é o que vai puxar. Hoje já tem, né? Você chega já já tem empresas que você chega no evento, o credenciamento dele é feito pela inteligência artificial. É verdade. Então, assim, é o mote do mercado. Como que a gente vai sobreviver a isso? A gente vai ter que se reinventar cada vez mais e inovar cada vez mais. E criar parcerias fortes dentro dessa nova tecnologia. Para a gente estar junto com ela. Exatamente o seu exemplo da tecnologia. Exatamente. Como, né, tá lado a lado ali, porque assim, o equipamento sempre vai ter que existir. O conteúdo também vai ter que existir. Só que a união disso é onde a gente entra. Perfeito. É isso. Entendeu? Então, as pessoas têm que ter esse novo olhar para a tecnologia, que tá aí, não tá batendo na porta, ela tá escancarada, né? Porque dependendo do cliente que você pega, ele quer tudo tecnológico. E diferente do eles vão nos substituir, eu acho que é muito mais a ver com o que você falou. É trabalhar junto, né? É uma via de mão dupla. Dá aquela capa, né? Dá aquela carinha muito positiva, né? Exatamente. A inteligência artificial não veio para tirar emprego de ninguém. Ela veio para facilitar o acesso das pessoas. Super. Entendeu? Então, assim, e vai facilitar cada vez mais. Mas depende muito de como você dá esse olhar de facilitação. Eu tenho um texto que eu escrevi há uns anos que eu falava a história do gelo. A história do gelo, o gelo continua sendo gelo, desde o começo até hoje. A diferença é que antigamente eles iam no lago, cortavam, levavam para a cidade, colocavam em fossos com palha, sei lá o que, etc. Para aquilo ali durar bastante tempo, etc. Os Estados Unidos vendeu gelo para Cuba. Para Cuba, e exportava gelo para Cuba, mas era gelo. Apenas só que aquele profissional que antigamente ia no lago, começou a ser o cara que começou a fabricar uma geladeira, sei lá, assim por diante, ou seja, mas o produto continua sendo gelo. Então, a inteligência artificial é mais uma ferramenta que a gente tem. É o gelo. A gente vai indo, né? Falamos hoje na entrevista, falando com o Carlinhos, e a gente estava falando justamente desse processo de mudança, né? de produto. Antigamente, a gente lembra que a gente pintava stand, massa corrida, etc. Hoje em dia, tem alguns que eu pinto, vou ser bem sincera. Tem stand que a gente pinta. Tem um stand que até falando agora de pintura, que a gente monta ele há 4, 5 anos. Exatamente, o mesmo layout. Entendi. Que é a cara daqui da empresa. Igual. A partir do ano que vem, eles já falaram que eles querem mudar. Tá na Fispal, né? Tava, né? Na Fispal Food. E assim, é exatamente o mesmo stand, igual. Os balcões são pintados, etc. Então, dependendo do que você faz, como são juntados, você tem que ir lá, tem que amaciar, tem que pintar, etc. Então, a partir do ano que vem, ele já falou que ele não quer. Mas isso é sustentabilidade, né? Porque você acaba 4, 5 anos montando o mesmo... Modelos, dá para contar nos dedos. Exatamente. Eles querem sempre, quer fazer diferente. O melhor que tem, ganhou o prêmio. Um ano é de um jeito, outro ano é de outro, uma feira é de um jeito, outra feira é de outro, e assim vai, né? Porque é aquilo, a gente volta a falar da tecnologia, eles querem inovação, eles querem... Porque o mundo vai evoluindo, talvez o concorrente ao lado está mais à frente, exatamente. Acho que isso tem que se levar um pouco em consideração. Ele já está olhando. Olha, o meu concorrente está de um jeito, então o ano que vem eu não quero estar assim. Eu fiquei um pouco para trás, entre exatamente. O que a gente fala, né, quando a gente falou agora há pouco, que o expositor não sabe participar de feira, na realidade, explicou, eu tive no lado de você vender espaço do lado da promotora. Comercial, se diz. Só mesmo. Onde é que é a entrada, a saída, onde é que está meu concorrente? Ele olha muito mais... principal. Está mais preocupado com o concorrente. Banheira. E às vezes do que com ele. Sem contar que às vezes pede o logotipo lá em cima. Eu falei, amigo, não tem visualização na rua para chegar teu logotipo para o céu. Mas ele quer... Você falando isso me lembrou, em 2011 nós fizemos o feirão da Casa Própria, lá em Rondônia, junto com a Caixa Econômica, né? E o que acontece?
Nós somos exatamente isso. Nós vendemos os espaços para as corretoras, para as imobiliárias, né, para as grandes empresas lá, e uma não queria ficar do lado da outra, porque era concorrente. Não queria de jeito nenhum. E é isso mesmo que acontece hoje. O expositor, ele visa muito assim, meu concorrente está ali, não, eu vou para lá. Mas ali, será que é um lugar bom? Vou ter visibilidade? Ou eu vou sempre estar nesse lugar, mas você não põe ninguém aqui, hein? Eu quero fulano, ciclano e beltrano. Exatamente. Eu passo isso desse direto. lado aqui não pode pôr ninguém. Na minha rua você não põe, hein? Mas assim muito as rixas, né? A competitividade muito alta, até a comparação muito próxima. Isso é em qualquer evento, não é só em pavilhão, é evento médico, é congresso médico, é qualquer evento, sabe? Até numa convenção. Você vai fazer uma convenção, aí de repente, fulano não pode sentar do lado de ciclano. Total verdade, na mesma mesa. Sabe? Então, isso é para qualquer evento. Nossa, rixa dentro da própria corporação. Nossa, eu lembrei de diversos casos agora que você trouxe isso, que você fala, sério? Tem isso? Tem caso até de família, que você tem família que você não pode convidar fulano, porque o preto... Ciclano não vai. É verdade. Mas é isso. Tá bom. E conta pra gente, então, um case, Débora, que você fala, putz, pode ser um case pessoal, pode ser da Ribeiro Pacheco, que você fala, gente, esse é um case maravilhoso pra contar. Mudou minha vida, um emblemático, marcante. Olha, eu vou ter que voltar a Rondônia, gente, sinceramente. Você vai ser a prefeita lá. Eu vou ter que voltar. Inclusive, já mudou o título. Sabe por quê? Porque realmente foi um case que mudou muito a minha vida profissional, porque assim, em 2009, como foi tenda, a feira inteira era em tenda, e a gente colocou os tablados, né? E lá deu uma chuva no primeiro dia, que a tenda, ela fazia assim. Ai, que desafiador. Sabe? Eu assim, meu Deus do céu, esse negócio vai cair. E a gente tinha uns 30 expositores, sendo que a Giral, né, que é a indústria de lá, né, que gera a energia, tal, tudo, era o maior stand da feira e era todo de vidro no Spider. E aquela tenda fazendo juro, eu fiquei com medo. Meu Deus do céu. Eu fiquei com medo, O pórtico do evento caiu em cima de um carro. Então, assim, nem tudo é flores, entendeu? Nem tudo da Náutica, a gente levou a Náutica. Náutica é maravilhosa. Só que, assim, o próprio cara da Náutica, ele chegou assim do meu lado e falou assim... Nunca vi. Não vai acontecer nada. Vai fazer a inauguração. Eu falei assim, mas olha essa tenda balançando desse jeito. Vai de boa, não vai acontecer nada. Eu falei, mas o pórtico lá fora caiu. Mas não foi a gente que colocou, foi você que colocou. Eu falei, não foi. Foi uma outra empresa que foi contratada, enfim. A gente, né, tem essas coisas também. Acontece. E caiu. O pórtico caiu em cima do carro do vice-presidente. Não tinha outro carro para cair, não? Não. Entendi. Então, isso me marcou, sabe? Isso me marcou. Uma outra coisa que me marcou também foi a AgriShow em 2011. Não foi no nosso stand, foi no stand um pouco mais à frente. Tava lá no campo e veio aquela chuva, aquela ventania, aquela coisa horrorosa. E muita gente se machucou, muita gente morreu. Eu vi muita gente morrer ali e na televisão saiu que teve alguns feridos com escoriações. Então, isso para mim... Bem levinho. Amenizou tudo. Amenizou muito e eu prometi que empresa, feira, evento agropecuário eu não faço nunca mais na vida. Não faço. Foi uma escolha que eu fiz, sabe? A gente tem diversos associados que não até por outros motivos, pela documentação. Eu acho que a agro você tem que ter expertise agro, eu não pego também. Assim, lá hoje... O Open Air é outra pegada. Lá em Rondônia tem a Rondônia Rural Show, que inclusive hoje quem faz é a Octart.
Entendeu? Eles são especializados são oficiais, inclusive, da Informa. Você tem conhecimento, você sabe com quem falar, como montar. Agora, esse é uma grande característica. Hoje lá tem esse mercado, entendeu? E foi um nicho de mercado que foi aberto lá atrás, né? Em 2009. Quem tinha essa expertise absorveu. Exatamente. E por que lá em 2009, 2010 eu não montei? Por questões éticas. Eu estava na organização. Eu não posso montar. Na hora de misturar tudo. Então, eu levei daqui uma empresa que eu confiava. Em 2010, a gente abriu licitação. Foi uma outra empresa. Em 2011 também, a gente abriu licitação e tudo bem. Então, assim, essa expertise dos bastidores eu tenho. E 2011, quando eu vi, né, lá na AgriShow, eu prometi que eu não ia mais fazer em tenda, lugar aberto, feira agropecuária. Então, assim, vem o briefing, aí as meninas, né, do comercial ficam, ai, olha que briefing lindo, não sei o que. Eu falei assim, onde vai ser? Ai, vai ser no estacionamento do shopping Lar Center. Eu falei, esquece, eu não vou fazer. Mas, Débora, não vou fazer. Se você quiser, você pode mandar para outra empresa e você toca. Mas eu não vou fazer. Ah, tá bom. De novo está na história. É difícil a arte dizer não. E é uma das coisas que a gente bate como entidade. E a gente tem tido esse retorno, esse respaldo por parte dos nossos associados, via de regra, de olha, trabalhe apenas na quantidade de estantes que você consegue naquele evento, não pegue mais, vá dentro da sua expertise, tipologia, qual a tipologia que você está acostumado, ou seja, é especialização. Por isso que a gente acaba sendo recomendado hoje em dia. A Débora sempre fala sobre esse assunto que você falou, que você vai fazer 30 estantes e vai reclamar do tempo de montagem? Você sempre soube o tempo de montagem. Não tem que reclamar. Se você pegou 30... Entendeu? Se você pegou 30, eu tenho uma meta. Eu tenho uma meta. Cada feira que a gente vai trabalhar é aquela meta. Passou daquilo, gente, pode vir o meu cliente de carteira, eu não vou pegar, entendeu? Não tem como. Exatamente. Eu não posso colocar mais areia no meu caminhão do que ele consegue carregar. Exatamente, porque a gente tem uma logística, né? Aí vem a pessoa, mas eu tô com 15 estandes. Tá, mas quando você fechou lá atrás, você sabia do tempo e do prazo. Exato. Né? Eu lembro que você traz essa lembrança para os grupos sempre, né? Que eu acho que é muito válido, né? Tem que saber a hora, o limite, né? O limite. Pois não é pegar tudo que vem, não. Acho que as pessoas têm que se conscientizar nisso. Né? Perfeito. Com certeza. Débora, vamos lá. Que conselho você daria para quem está começando agora? Vamos lá, você agora é uma... Escritora. Eu estou começando a ficar preocupado, porque nós temos dentro da diretoria a Leila, a Mariana, agora a Débora. A gente precisa começar a escrever alguma coisa. Nossa, gente. História do podcast. Faz um e-book do podcast. Já nasceu um livro. Que conselho você daria para quem está entrando agora no mercado? Independente da profissão, da área, quem está começando agora? Paulo, independente da profissão que você atua, você tem que gostar daquilo que você faz. Boa. É a primeira coisa. Eu, por exemplo, eu entro no pavilhão hoje, eu me sinto a Débora de 1992. Maravilhoso. As pessoas que estão do meu lado, elas falam, Débora, você se transforma, seu olho brilha, você fica alucinada com algumas coisas. Então, assim, vejo coisa errada, eu falo, isso daqui a gente não pode fazer. Mas aí não faz parte do seu trabalho também? Exatamente. Então, assim, você tem que ter amor àquilo que você vai fazer. Você pode Você pode estar fazendo um café. Se você não colocar amor naquele café, ele não vai sair perfeito, entendeu? Com certeza. Ele pode sair ralo, ele pode sair mais forte. Então, assim, você tem que pôr amor e tem que realmente gostar daquilo que você faz. As coisas vão fluir, as coisas vão acontecer, o aprendizado é muito importante. Você tem que se especializar, principalmente na nossa área. Não tem especialização. Procura, estuda. Hoje na internet tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa que você pode estar fazendo como estudo de cases e tudo mais, entendeu? Então, assim,
fundamental é ter amor àquilo que você faz e estudar. Estudar sempre. Eu, por exemplo, eu não canso de ler, não canso de estudar, não canso de buscar a inovação, não canso, sabe? Eu acho que a nossa área tem que ter essa renovação. É importante para o nosso trabalho, né? Eu tenho um filhinho pequenininho e ele fala, mamãe, eu não aguento mais estudar. Mamãe, eu falo, filho, a mamãe estuda até hoje, filho. Eu vou falar uma coisa que meu avô falava muito para mim quando eu comecei a trabalhar. Ele falou assim, você não precisa ter uma faculdade, você precisa ter conhecimento. Então, diferente. Porque conhecimento é a única coisa que ninguém tira de você. Ele sempre repetia isso para mim. E eu repito isso hoje porque... realmente, o conhecimento da vida, a experiência, a troca, isso ninguém vai tirar, é seu. E você repassa se você quiser. E tudo sempre agrega, né, Débora? Exatamente. A gente tá aqui junto hoje, né? Eu acho que a gente sempre tem grandes aprendizados. Eu sempre saio daqui, de verdade, toda vez que a gente grava, nossa, gente, eu saio tão agradecida. Ai, que bom. Eu saio assim tão... ávida de fazer muitas coisas, de trocar, de contar o aprendizado, sabe? Daquele dia, daquela experiência. E eu acho que é isso, né? É. Sempre importante agregar, você sempre sai com residual positivo, que seja a menor coisa que você faça, né? Essa é uma ideia, né? Depois, daqui a uns 40 episódios, a gente já pode ter alguma coisa... Tem muita história. Tem. Vocês podem fazer. E o legal é que, por mais que a gente se disso. conheça, a gente sempre percebe o quanto a gente tem para aprender e conhecer um ao outro. Exatamente, né? Isso é muito legal. O ser humano é complexo, mas ele é didático também. E a ideia do nosso podcast, até você que está nos assistindo, nos ouvindo, a gente não está falando aqui com a diretora de uma empresa, a gente está falando com a Débora. Porque, de novo, que é também a diretora, também. O título é só uma parte. Entendeu? E aí, é voltando aqui no tempo, vamos voltar lá quando a Débora era pequena. O que você diria para ela, se você pudesse pegar a nossa maquininha do tempo aqui do Abraço Talks? Eu falava para aquela Débora ter um pouco mais de coragem do que eu já tive. Tive muita, mas um pouco mais. Caramba, eu já achei. Rondônia Não, coragem para algumas outras coisas. E um pouco mais de paciência. Que a paciência é um exercício que aconteceu na minha vida há pouco tempo. Eu era muito impaciente. Tudo meu era assim, para ontem, para já, para agora. E há pouco tempo, né, uns 10 anos para cá, que eu tô exercitando essa paciência, entendeu? Que a paciência muda a vida, né, Débora? Exatamente. Então, de uns 10 anos para cá, eu, Débora, tô sendo um pouco mais tolerante, vamos dizer assim. Isso no campo profissional, pessoal, entendeu? Em tudo. E um pouco mais de coragem, eu não digo assim coragem de fazer aquilo que eu fiz, né? Não. Coragem em algumas pequenas coisas, que às vezes você fala assim, não, isso vai dar medo. Não. Vai e abraça e segue. Entendeu? Vai dar certo. Vai dar certo. Mesmo pisando em ovos, você pega e... vai dar certo. Eu acho que... Tem pedras no caminho. Às vezes tem pedras no caminho. Com experiência também. É o que eu falo. O que seria, né? Todo mundo gosta do perfume das flores, né? Mas poucos sujam a mão para colher, né? Mas você sabe que eu acho que agrega muito, no meu caso e no seu, por exemplo, com os parceiros que a gente tem na jornada, sabia? Sim, com certeza. Eu acho que quando a gente tem a empresa familiar também... E anjos que a gente vai encontrando, eu sempre falo dos anjos da terra, e eu tenho muitos na minha vida. Eu acho que essa coragem, ela acontece, né? É aquele que você deu alguns exemplos aqui, que você falou, tipo, e aí, vamos, vai. Vai que eu tô aqui na base. Né? Então, isso, na vida pessoal, na vida profissional... Eu tenho muito essa troca. Fábio é maravilhoso. É isso. É o amor da minha vida. É isso. É a alma gêmea. Eu acho que ele é muito mais que o amor. Eu acho vida. que é uma grande alma gêmea. Realmente eu acho. É o amor da minha vida. Você me autoriza? Autoriza. Você fala autoriza. Ai, meu Deus. Meu Deus. Vai trazer ele aqui, né? Óbvio. Que graça.
Ai, Paulo, ele é ótimo, gente. E a gente faz a última pergunta aqui com ele. Meu Deus. Eu acho uma gêmea total, Débora. Então, isso são encontros, né? Profissionais e pessoais. É porque a gente fica aqui na pergunta final, aqui, ó. Vem aqui, amor. Entra aqui, ó. Só fica aqui mais pertinho dela pra gente Deixa conseguir. a câmera pega. Isso. A gente estava falando um pouquinho aqui sobre parceria de vida, né? E que a gente identifica com muita clareza essa parceria de vocês. De vocês dois. Então, eu acho que toda essa coragem adquirida, a gente escutou, né, a partezinha da história da Débora aqui. Eu acho que tudo isso é graças a essa grande parceria que vocês têm. E agora ela, Parabéns. escritora, ela estava contando agora que ela falou para você ontem que o próximo passo dela agora é ser candidata a prefeita de Roraima. Ela já transferiu o título, mas ela não te contou ainda, é segredo. Ela já tem a chave da cidade lá, entendeu? Olha lá, ela contou. Ai, E para fechar aqui, eu queria fazer a última pergunta, Débora, que é a seguinte. Débora por Débora, quem é você? Conta pra gente. Nossa, eu sou essa pessoa que você tá vendo, transparente, amiga, sincera, uma pessoa que ama a vida, ama aquilo que faz em todos os sentidos. Eu gosto muito de ajudar o outro, eu vou me emocionar. Eu já tô. Eu gosto muito de ajudar o próximo, aquilo que eu não quero pra mim, eu não quero pra você. A gente tem um lema de vida, assim, que a família é a base de tudo, né? Então, eu tenho uma família muito boa, que me dá força. É isso. Eu sou assim. É isso, gente. Que alegria, hein? É difícil falar assim de improviso, né? Mas hoje eu posso falar que a Débora, ela personaliza a Ribeiro Pacheco. A Ribeiro Pacheco é a Débora, entendeu? Nós somos um complemento para apoiá-la em tudo que ela imagina, o que ela planeja, o que ela pretende fazer. Mas, na verdade, a Débora é que personaliza a Ribeiro Pacheco. Que bom. A Ribeiro Pacheco não existiria sem ela. Então, por isso que a gente está aqui, pra gente contar essa história linda, gente. Que alegria, muito obrigada, viu, por estarem aqui com a gente. Obrigada a vocês. Vai ser Paulo, sucesso, hein? Eva! Madeira, alumínio, tecido, tudo igual. Entendeu? O que muda são as pessoas. São as pessoas que a gente encontra na nossa jornada. Exatamente. Os anjos que acompanham a gente. Desculpa, eu tinha que aproveitar. O Fábio, o marido dela, Fábio, não, vem pra casa, vem participar. Gente, muito obrigada a vocês. Foi lindo, mas muito obrigada mesmo. Tenho certeza que vamos ter muitas oportunidades outras. Próximo livro, né, Paulo? Aqui, ó, pessoal, não se esqueça, hein? Cenografia corporativa. 26 de julho. 26 de julho. Cenografia corporativa, diferencial em eventos. Por que contratar uma empresa especializada é essencial para o sucesso do evento? Você que é expositor, você que é patrocinador, você que é uma empresa de cenografia, montador, trabalha no setor, leitura obrigatória. Pessoal, muito obrigada. Beijo grande. Obrigada. Obrigado. Obrigada. Não esqueça de dar o joinha se gostou da gente. Hein? Tchau. Tchau.